Mãe, o grito é o fim da sua autoridade. Você já sentiu que a única forma de ser ouvida dentro da sua própria casa é explodindo? Se você quer parar de gritar, a primeira coisa que você precisa entender é que nenhuma mãe grita porque quer, mas porque está exausta. O grito é o pedido de socorro de uma autoridade que se sente impotente. É um sintoma, não a doença. A gente se sente culpada, inadequada e pensa que o problema somos nós. Mas o que ninguém te conta é que o grito é o último recurso de quem já tentou de tudo e não foi escutada. É o megafone da exaustão. E é por isso que, para resolver o problema na raiz, não adianta só focar em controlar o volume da sua voz. Precisamos entender o que está por trás dessa explosão, o que está drenando sua energia e minando sua autoridade dia após dia. É como tentar tampar um buraco num barco que está furado em vários lugares. Você até consegue por um tempo, mas logo a água entra por outro lado. A questão não é só o grito, é o que te leva até ele. E se você se identifica com isso, se já se viu nesse ciclo de gritar, se arrepender e prometer que não vai mais fazer, mas acaba repetindo tudo de novo, saiba que você não está sozinha e que existe um caminho para sair disso. É um caminho de reestruturação, de resgate da sua paz interior e da sua autoridade como mãe. E o primeiro passo é exatamente este: admitir que o grito é um sinal de que algo precisa mudar e não um sinal de que você é uma mãe ruim. Mas antes de avançarmos, se você ainda não é inscrito, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação. O lugar onde transformamos princípios em metodologias acessíveis para você equipar sua família com guias práticos e reflexões que tornam o ensino de valores algo leve e eficaz. A sua inscrição e o seu like fazem com que essa mensagem chegue a mais famílias que, assim como a sua, estão buscando um caminho de mais harmonia e conexão. Cada clique ajuda a fortalecer essa comunidade de pais e mães que estão comprometidos em fazer diferente, em educar com mais consciência e menos reatividade. Então, se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, não espere até o final. Clique agora no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nada do que preparamos para você. Juntos, podemos construir lares onde a comunicação é baseada no respeito e não no medo. A verdade é que o grito até parece resolver no momento, mas ele cobra um preço altíssimo. Ele esvazia sua autoridade. Sabe aquela sensação de que você precisa aumentar o volume cada vez mais para ser obedecida? É exatamente isso. Quando você não consegue parar de gritar, seu filho aprende que o que importa não é o que você diz, mas o tom em que você diz. Ele se condiciona. A mensagem só chega quando o decibelímetro da casa atinge o vermelho. Você já reparou que ele só obedece quando você atinge o volume máximo? Isso acontece porque você se tornou escrava do seu próprio volume. Sem perceber, você ensinou para o seu filho que as suas palavras em tom normal podem ser ignoradas. É como se a sua voz serena fosse apenas um ruído de fundo e só a explosão merecesse atenção. Isso cria um ciclo vicioso e perigoso. Você grita, ele obedece. Na próxima vez, o grito precisa ser um pouco mais alto para ter o mesmo efeito. E assim por diante. Sua autoridade não está mais no conteúdo da sua ordem, mas na intensidade do seu descontrole. E isso é exaustivo. Você passa o dia inteiro gerenciando crises, em vez de governar a sua casa. A sua energia vai toda embora tentando controlar o comportamento da criança através da força, em vez de construir uma estrutura que a guie de forma natural. É um trabalho de Sísifo, empurrando uma pedra montanha acima todos os dias, só para vê-la rolar para baixo de novo. E o pior é que, no fundo, a gente sabe que não é assim que deveria ser. A criança, em sua incrível plasticidade neural, se acostuma ao caos. O que era para ser uma exceção, um alerta de perigo, vira a regra. O grito deixa de ser uma exceção e passa a ser a trilha sonora da casa. E o que acontece quando o ambiente é cronicamente estressante? A criança aprende a se desconectar. O cérebro dela, para se proteger, simplesmente começa a filtrar aquele barulho constante. O seu grito vira paisagem sonora. E é aí que você percebe que está gritando para as paredes. Para parar de gritar, é preciso entender que a obediência pelo medo é frágil. Ela dura apenas
enquanto você tiver fôlego. Assim que você vira as costas, o comportamento indesejado volta. Porque a motivação para obedecer não foi interna. Não foi uma compreensão da regra, mas sim um medo da punição ou da explosão. A autoridade real, por outro lado, é construída no silêncio firme, na constância e na previsibilidade das suas ações. É saber que um não dito em voz baixa tem o mesmo peso, ou até mais, do que um não berrado. A verdadeira autoridade não precisa de microfone. Ela se manifesta na coerência entre o que você fala e o que você faz. É a sua calma que desarma. É a sua firmeza que orienta. Um ambiente familiar saudável não é um ambiente sem regras, mas um ambiente onde as regras são claras e aplicadas com tranquilidade e consistência, não com tempestades emocionais. Mas por que é tão difícil parar de gritar? Porque o grito é um reflexo da nossa própria desorganização emocional. Ele é a ponta do iceberg de um cansaço, de uma frustração acumulada. Quando gritamos porque já pedimos 10 vezes e ninguém respondeu, não estamos exercendo autoridade. Na verdade, estamos fazendo o contrário. Estamos entregando o controle da situação para a criança. O grito é a prova de que a criança conseguiu tirar você do seu centro de governo. Pense nisso. Quem está no controle? A mãe que precisa explodir para ser ouvida? Ou a criança que só responde depois da explosão? O grito é a bandeira branca da sua paciência. É o momento em que você admite, sem palavras, que perdeu o comando das suas próprias emoções e, por consequência, da situação. A criança, mesmo sem entender a complexidade disso, percebe essa dinâmica de poder. Ela aprende que pode te levar ao limite, que tem o poder de te desestabilizar. E isso não é bom para ela, porque crianças precisam de líderes calmos e seguros, não de parceiros de briga. Quando você grita, você desce para o nível dela e entra num cabo de guerra que ninguém vence. Você perde a sua paz, e ela perde a referência de um adulto que sabe o que está fazendo. Nosso objetivo aqui é equipar você para entender que a força não substitui a estrutura. Gritar é usar a força. Construir uma rotina, ter regras claras e consequências previsíveis é criar uma estrutura. Para parar de gritar, você precisa trocar a intensidade do som pela constância da regra. Imagine um rio. A força de uma enchente pode destruir tudo, mas depois a água baixa e o caos fica. Já o fluxo constante de um rio, mesmo que suave, molda as pedras mais duras ao longo do tempo. A sua autoridade deve ser como esse fluxo constante. A mãe que cumpre o que promete, mesmo falando baixo, é muito mais respeitada do que a que faz escândalo, mas não executa a consequência. Quantas vezes você já gritou, vou desligar essa televisão e não desligou? Ou, se não guardar os brinquedos, vou jogar tudo fora, e não jogou? Cada ameaça não cumprida é um tijolo a menos no muro da sua autoridade. O seu filho aprende que suas palavras são só barulho. O grito é ruído. O governo é rastro. O governo deixa marcas de coerência, de previsibilidade, de segurança. O grito deixa apenas ecos de culpa e um rastro de desconexão. A sua missão não é ser a mãe mais alta, mas a mãe mais confiável. A mãe cuja palavra tem peso, não volume. Então, qual o primeiro passo prático para parar de gritar? É fazer um diagnóstico. Você precisa se tornar uma detetive do seu próprio comportamento. O primeiro passo prático é identificar os gatilhos. Onde e quando o grito costuma aparecer? É na hora da correria da manhã, para sair para a escola? É na hora do banho? É na hora de desligar as telas? É na hora das refeições? Onde a sua autoridade está vazando? Pegue um caderno e anote. Por uma semana, observe-se sem julgamento. Apenas anote. Gritei hoje. Foi às 18 horas, porque ele não queria parar de jogar para tomar banho. Eu já tinha pedido 3 vezes. Quando você entende onde o caos começa, você para de reagir e começa a agir. Você sai do piloto automático. Em vez de esperar a situação chegar no limite para então explodir, você pode se antecipar. Se o problema é a hora das telas, talvez você precise criar uma regra mais clara, com um alarme que avisa 5 minutos antes de acabar. Se é a correria da manhã, talvez precise acordar 15 minutos mais cedo ou deixar as roupas separadas na noite anterior. O grito é reativo.
O governo é proativo. Reagir é apagar incêndio. Agir é instalar detectores de fumaça e ter um plano de evacuação. É parar de ser vítima das circunstâncias e começar a ser a arquiteta do ambiente da sua casa. Essa análise vai te dar um mapa. O mapa dos seus pontos fracos, dos momentos em que você está mais vulnerável. E com esse mapa em mãos, a gente pode começar a traçar uma nova rota. No próximo bloco, eu vou te mostrar os pilares para construir uma obediência sem força e como usar o seu tom de voz como uma ferramenta de paz, não de guerra. Vamos falar sobre como estabelecer consequências que funcionam e como se manter firme sem precisar ser dura. Mas agora, eu quero te ouvir. Já aconteceu de você se sentir culpada logo após dar um grito no seu filho e perceber que aquilo não resolveu o problema de verdade e ainda deixou um clima pesado e triste em casa? Aquela sensação de que você falhou, de que poderia ter feito diferente? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Ler o que outras mães estão passando nos lembra que não estamos sozinhas nessa jornada. Sua história pode ser exatamente o que outra mãe precisa ouvir hoje para se sentir compreendida. Vamos conversar. Aqui entra uma verdade libertadora. Para parar de gritar, você precisa de menos força e mais estrutura. A obediência não se impõe com o volume da voz, mas com a clareza das regras. Muitas vezes, você não consegue parar de gritar porque sua casa tem regras demais e nenhuma delas é sustentada. O segredo é ter poucas regras, mas que sejam absolutamente inegociáveis. Quando a criança sabe exatamente o que é esperado dela, o ambiente se torna previsível. E a previsibilidade é o oposto do caos. Se você quer parar de gritar, pare de criar novas leis a cada 5 minutos. Estabeleça o básico e sustente esse básico com calma. A autoridade mora na constância, não na intensidade. Sabe por que você não consegue parar de gritar? Porque você se acostumou a ser o despertador de repetição do seu filho. Você pede 1, 2, 5 vezes. E na 10ª você explode. A partir de hoje, a metodologia muda. Diga uma única vez, de forma clara e calma. Se for ignorada, não grite. Aproxime-se. Antes de deixar a voz subir, olhe nos olhos, toque no ombro. O contato físico e o silêncio firme transmitem muito mais domínio próprio do que qualquer berro do outro lado da sala. Para parar de gritar, você precisa encurtar a distância física. Quando você fala baixo e de perto, a criança é forçada a se conectar com você, e não apenas a reagir ao ruído. Gritar é muitas vezes uma tentativa desesperada de ameaçar. Mas quem ameaça muito, geralmente não executa nada. Se você quer parar de gritar, você precisa aprender a aplicar consequências com serenidade. Se a regra foi descumprida, a consequência deve vir sem espetáculo, sem chantagem e, principalmente, sem raiva. A mãe que cumpre o que prometeu, com um tom de voz sereno, ensina ao filho que as leis da casa são inabaláveis. O grito é um sinal de desorganização. A consequência aplicada com calma é a prova de que você está no comando. Quando você remove o drama emocional da correção, você finalmente consegue parar de gritar e começa a educar de verdade. Agora eu quero te ouvir. Você sente que já virou escrava do seu próprio volume, onde seu filho só te atende quando você chega no limite da voz? Ou você já consegue usar a firmeza do olhar para ser ouvida? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. No próximo bloco, vamos entender como o seu domínio próprio é o rastro que vai ensinar seu filho a se governar também. Chegamos à raiz da questão. Parar de gritar é, antes de tudo, um exercício de domínio próprio. A Bíblia nos ensina que o domínio próprio é um fruto do Espírito, e na educação, ele é a sua maior ferramenta de governo. Quando você mantém o controle no meio da birra, você está ensinando ao seu filho como ele deve se portar quando o mundo o pressionar. Sua serenidade é a prova de que você está no comando. Se você não consegue parar de gritar, você está dizendo ao seu filho: eu sou tão imaturo quanto você. Mas quando você escolhe a firmeza serena, você lança um rastro de maturidade. A criança quer uma mãe que saiba o que quer, um porto seguro que não balança com qualquer vento de desobediência. Outro segredo para parar de gritar é automatizar a rotina. Quanto mais comandos você precisa dar no gogó,
mais chances você tem de explodir. Se o horário do banho, do jantar e das telas já está estabelecido e é visual para a criança, você deixa de ser a policial e passa a ser a gestora do ambiente. Nosso objetivo aqui é equipar você para que o ensino de valores seja leve. Quando a rotina governa, você sobra para dar afeto. Reduza os comandos verbais. Use a arte da convivência para criar conexões reais. O silêncio firme transmite muito mais autoridade do que o caos sonoro. Ao automatizar o lar, você cria o espaço necessário para finalmente parar de gritar e começar a desfrutar da sua família. Educar com firmeza e paz é o legado que você deixará. Seus filhos não se lembrarão do que você gritou, mas de como você os fez sentir e da segurança que sua presença transmitia. Parar de gritar não é sobre ser uma mãe perfeita, é sobre ser uma mãe governante. É decidir que o grito não será mais a trilha sonora da sua história. Você foi chamado para criar filhos fortes e maduros, e isso começa com a sua decisão de hoje. A autoridade recuperada é o rastro que protege a sua descendência. No final, o que a criança mais deseja é uma liderança que a conduza com amor e inabalável firmeza. Decida hoje que você vai parar de gritar para começar a governar. Se este vídeo trouxe clareza para sua maternidade ou paternidade, deixe seu like, compartilhe com aquela mãe que está exausta e inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada de fé, arte e educação. E me diga aqui nos comentários, qual dessas técnicas você vai aplicar na próxima vez que sentir que vai perder a calma? Eu quero ler o seu compromisso de mudança. Clique agora mesmo no quadro ao lado para assistir ao estudo sobre a janela de genialidade ou vá direto para o canal para mais guias práticos. Você esteve no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. Até a próxima. Governe a sua casa.